Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos para a nossa aula de português. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar das palavras trissílabas. Aí, aqui, ó, na página 33, está falando assim, ó. As palavras que tem somente uma sílaba, vamos relembrar um pouquinho, nós chamamos elas de quê? De monossílabas. As palavras que eu consigo fazer duas separações de sílabas, quer dizer, a palavra eu consigo deixar em duas sílabas, chamamos elas de dissílabas. E as palavras que eu consigo deixar em três separações, chamamos elas de trissílaba. Trissílaba vem do três, trissílabas. Então, aqui, ó, ele nos dá um exemplo. Criança, sílaba, alegre e plateia. Nessa partezinha aqui azul, ó. Ele já vem falando pra gente aqui, ó, algumas palavras que dá pra se separar em três. Aí aqui embaixo tá falando assim, ó. Exercício de aplicação. Leia as palavras destacadas e coloque nas colunas correspondentes de acordo com o número de sílabas que ela tem. Então, você vai olhar. Se a palavra tem uma sílaba, não dá para separar, vou colocar na coluna da monossílaba, que é a coluna vermelha. Se a palavra tem duas sílabas e dá para separar, vou colocar na coluna azul, que é a coluna da dissílaba. Agora, se a palavra tem três sílabas e dá para separar, eu vou colocar ela na casinha da trissílaba, certo? Vamos lá. Virei a folha. Contorne no quadro do palestrante somente as palavras que são trissílabas. Então, você vai ver quais são as palavras aqui que dá para você separar em apenas três e vai fazer a separação. E depois vai reescrever as palavras aqui embaixo, tá bom? Aí nós temos um texto na página 35 falando dos crocodilos. Crocodilos engolem pedras para nadar. O estômago de um crocodilo é um tanto rochoso, por algumas razões. Para começar, o sistema digestivo do animal tem de tudo, incluindo tartarugas, peixes e pássaros e até grandes mamíferos e crocodilos, quando acontece uma briga territorial. Em adição a esse ecossistema, existem pedras também. Eles engolem grandes pedras engolem grandes pedras também, que ficam permanentemente em suas barrigas. Dizem que elas são úteis para afundar, olha que legal, e mergulhar, e servem para ajudar a triturar os alimentos e limpar as paredes estomacais dos parasitas que a infestam. Aí aqui tá falando da onde vem esse fato desconhecido dos crocodilos. Aí o texto tá perguntando aqui, ó, o que este texto nos informa? Então, esse texto, ele é um texto o quê? Um texto informativo, porque o título dele já nos traz uma informação. Crocodilos engolem pedras para nadar. Vocês sabiam que o crocodilo engolia pedras para nadar? Eu não sabia. Então, esse texto nos trouxe uma informação, nos trouxe um dado. E o que mais que esse texto fala? Aí você vai colocar aqui, ó, o que esse texto quer nos informar? Aí você vai falar, o texto nos informou sobre tal coisa e tal coisa, tá bom? Os crocodilos comem, aí você vai colocar o que os crocodilos, segundo o texto aqui, tá nos dizendo, tá bom? Virei a folha. C. Leia a frase, depois separe as sílabas das palavras em destaque e classifique-as em dissílabas ou trissílabas. Esse exercício você vai fazer no caderno, no seu caderno de português. Por quê? Porque não tem espaço aqui para você dizer se ela é dissílaba ou se ela é trissílaba. Aí você vai escrever a palavra no seu caderno, faz a separação e do ladinho coloca se ela é dissílaba ou trissílaba, tá? Então vamos ler.
Dizem que as pedras são úteis para afundar e mergulhar e servem para ajudar a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais dos crocodilos. Isso aqui foi o amiguinho do Coque, a fala do amiguinho do Coque. Então, você vai pegar as palavras que estão mais escuras nessa fala dele e vai fazer a separação no caderno assim, ó. Ele já deu um exemplo aqui no livro. Ó, vamos lá. Dizem, certo? Como que eu vou fazer a separação? Aí, ó, vou fazer aqui, ó. Separei, opa, cisei, ficou estranho. Dizem. Aqui no meu caderno não vai caber, certo? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Então, essa palavra é o quê, ó? Eu tenho duas separações de sílaba. Ela é uma palavra de sílaba, certo? Ela é uma palavra de sílaba. Então, opa, peraí, gente, de sílaba. Ela é uma palavra de sílaba. Aí você vai tirar as outras palavras em destaque e vai colocar, no seu caderno, você que tem uma linha maior, você pode colocar aqui do ladinho, tá bom? Você vai tirar as palavras em destaque e vai colocar lá no caderno. Professora, aqui vai ficar em branco? Você pode escrever no ladinho aqui, ó, feito no caderno, tá bom? Só para você saber que essa atividade está no caderno. Virei a folha. Retire a cartela do encarte no final deste livro, os adesivos dos animais e cole nos respectivos lugares. Então, nós vamos vir aqui, ó, no final, vamos achar essa cartela aqui, ó, certo? Vamos retirar os animaizinhos e colar aqui, ó, bem bonitinho. E aí, ele tá te perguntando, copie os nomes trissílabos do exercício anterior. Então, você vai fazer a separação de sílaba desses nomes. E aí, somente aqui embaixo, você vai escrever os que são trissílaba. Aonde, professora, eu vou fazer essa separação de sílaba? Também no caderno, tá bom? Você separa a sílaba para você saber qual que é de sílaba e qual que é trissílaba. E somente os trissílabas, você vai colocar os trissílabos, né? Você vai colocar aqui embaixo, tá bom? E aí, virei a folha, produção textual, reproduzindo informação na oralidade. Você e seus colegas vão produzir um texto informativo oral e o apresentarão à turma. Lembre-se de que, para que haja uma boa apresentação, são necessários alguns cuidados. Aí aqui ele vem falando alguns cuidados, ó. Antes de se apresentar, estude o que você vai falar. Os ouvintes percebem quando você não domina o assunto. Fale devagar, assim fica mais fácil as pessoas entenderem a sua mensagem. E fale com um tom de voz moderado, não fale nem muito alto e nem muito baixo. Dessa maneira, o ouvinte vai entendê-lo melhor. Pinte o quadro de verde quando a frase estiver correta e de vermelho quando a frase estiver incorreta. Aí aqui embaixo você vai ler essas frases e vai pintar apenas de verde aquilo que for correto e o de vermelho aquilo que estiver incorreto, tá bom? E aqui tem, leia as palavras a seguir para resolver a questão. Sorte, cadeira, plateia, palco, público. Aí ele tá te perguntando, essas palavras são o quê? Monossílaba, trissílaba, dissílaba, enfim. Aí você vai responder a correta. Marque com X as respostas corretas. 200 é uma palavra trissílaba, perder é uma palavra dissílaba, estou é uma palavra trissílaba, e aí aqui você vai responder o exercício que tá correto. Vou te falar que nesse 2 tem mais de um correto, tá? Não é só um, não.
Estão corretas. Aí, aqui embaixo tá falando todas as alternativas, a alternativa tanto e tanto, a alternativa tanto e tanto, aí você vai responder. Esse daqui de baixo é referente a esse de cima. Você vai marcar um X no de cima e vai dar a continuação dessa mesma resposta aqui embaixo, tá? Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam separadas corretamente. Aí você vai olhar. E agora é a sua vez. Siga os passos a seguir. O seu professor irá sortear e separar os alunos em dupla. Em seguida, será sorteado um tema para cada dupla. Na sequência, você e um colega pesquisarão um tema na internet, em livros, entrevistas com amigos, parentes. E após essa pesquisa, vocês combinarão como será a apresentação para a sala. Vou adaptar esse exercício. Vocês vão fazer não um texto oral. Eu quero um texto informativo, mas eu quero um texto informativo no caderno, tá bom? Então vamos lá, ó. Olha sobre o que vocês vão pesquisar. O que eu quero que vocês pesquisem, ó. Caneta. Tá querendo falar, caneta. Vamos lá. Ó, eu quero que vocês pesquisem sobre o tubarão branco. Tubarão branco. Eu quero que vocês pesquisem sobre a alimentação dele. Eu quero que vocês pesquisem sobre o tubarão branco. Como eu posso colocar? A forma de reprodução dele. A forma de reprodução. E vocês vão pesquisar aonde ele vive. Tendo essas informações, ó, você vai pesquisar sobre a forma de alimentação, a alimentação dele, a forma de reprodução. Como assim, professora? Ele coloca ovos, ele não coloca ovos? Como é que ele se reproduz? Como esse tubarão branco, ele se reproduz? E onde ele vive? Ele vive em mar, em lagoa, em oceano, enfim, onde ele vive, tá bom? Essa daqui é algumas informações que eu quero que você pesquise sobre o tubarão branco. E você vai montar para mim um texto. Esse texto, presta atenção nas coisas que a professora quer que você faça e preste atenção. Tendo essas informações, lembra que a professora explicou? Para os que não viram, eu expliquei assim, ó. Todo texto, ele precisa ter um começo, um meio e um fim, para que o texto não fique vago, sem sentido. Então, eu preciso começar assim, ó, vou dar um exemplo. O tubarão branco, ele vive, sei lá, ele vive no mar aberto, ele se reproduz através de ovos que fica dentro da barriga da fêmea. E aí eu vou descrevendo. Aí eu vou descrevendo assim, ó, a forma o tubarão branco é o maior predador de todo o mar aberto. Ponto, parei, terminei o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, que eu vou dar continuidade. Este tubarão branco, ele tem uma alimentação diversa, ele come diversos animais, ele come diversos animais aquáticos, né? E aí você vai descrevendo no segundo parágrafo um pouco da alimentação dele, a forma de reprodução, e no fim você pode colocar assim, ó, sabendo que ele é um dos maiores predadores do mar aberto, devemos respeitar o tubarão branco. Isso que eu falei é informação correta? Não, não é, né? Então, eu quero que vocês entendam que na hora de reproduzir um texto, eu quero saber se vocês sabem colocar um começo, um meio e um fim.
Para isso, preciso fazer em parágrafos. Lembra que a professora já explicou um pouquinho sobre o parágrafo? Aqui no texto do crocodilo, ó, vamos voltar lá no texto do crocodilo, ó. Tá vendo que é dividido, ó, em parágrafos? Ele dividiu toda essa informação, ó, em um parágrafo só. Mentira, ele dividiu aqui, ó, primeiro parágrafo, ó, o segundo aqui, ó. Começando aqui, ó, o segundo parágrafo, certo? E o terceiro aqui, ó. Ele dividiu em 3 parágrafos. Para eu começar a escrever o meu texto, a minha linha do caderno tá aqui. Quando eu vou fazer um parágrafo, eu tenho que dar o espaço de um dedinho dessa linha aqui. Então, sempre que eu for começar um texto, eu tenho que começar ele com letra maiúscula e dando espaço dessa linha aqui, pelo menos de 1 ou 2 dedinhos. Eu meço assim, ó, coloco 2 dedinhos e começo o meu texto. Meu parágrafo precisa ser grande, que nem o texto do crocodilo? Não, não precisa ser grande, tá bom? No texto, no vídeo de produção de texto, nós vamos trabalhar exatamente isso, os parágrafos. Prestem atenção, quando eu termino um parágrafo, eu ponho ponto final, certo? Cuidado com a pontuação. Comecei, letra maiúscula, terminei, ponto final. Vírgula, quando eu terminei, encerrei um pensamento, coloco uma vírgula. Mas isso a professora vai trabalhar mais no texto no vídeo de produção de texto. Por enquanto, o que eu quero que vocês se preocupem? Apenas em começar um parágrafo, dando espaço, 2 dedinhos, letra maiúscula e a pontuação que vocês já conhecem, que é... Se é uma pergunta, eu vou fazer um ponto de interrogação. Se é uma afirmação, eu vou colocar um ponto de exclamação. Se é uma afirmação que não necessita de ponto de exclamação, eu vou colocar um ponto final, certo? Essas pontuações que nós já trabalhamos em sala, essas a professora quer que vocês prestem bastante atenção. E o início de parágrafo, que é 2 dedinhos, 2 passos da minha linha do caderno de 2 dedinhos, e começo com letra maiúscula, tá bom? Eu quero saber se vocês sabem começar um texto e se vocês sabem dar continuidade nele, seguindo das informações que a professora já deu aqui para vocês darem uma pesquisada, tá bom, amores? Por enquanto é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.